Bom dia, meu nome é Júlio César. Eu estou aqui para fazer um agradecimento ao Moré André Klein Rosa por estar hoje no grupo dele, por ele ter feito tanta coisa que tem me ajudado. E eu quero agradecer, inclusive, de ter feito o mapa cabalístico feito pelo Moré André Klein Rosa. Quero agradecê-lo por ele ter me ajudado. Quero agradecer a Deus por hoje estar trilhando o caminho da Torá, do judaísmo, da comunidade de Israel. Agradeço imensamente ao nosso Deus, Criador Todo-Poderoso, e convido vocês a seguirem o Moré André Klein Rosa, que muito pode fazer por vocês. Tenham todos um bom dia. Meu grande abraço. Pois bem, a gente vai agora continuar os estudos aqui através do 9º mandamento da configuração da Torá. O 9º mandamento é a Shekhinah, que é chamado de o sinal da aliança, tá vendo? Então, a Shekhinah, que é chamada, né, de o sinal aqui é representado pela palavra Ot, tá vendo? Então, várias vezes, não é? Esse Ot que é a Brit, tá vendo? E esse Ot, que é a Brit, ela vai envolver, não é, o Aleph. O Aleph ele tem várias conotações. Antes da gente continuar aqui, a gente vai dar uma olhada, né? E vamos falar sobre a circuncisão também. Vamos lá. Vamos entender primeiro aqui essa questão da própria Shekhinah, né? Aqui está Shekhinatá, tá em aramaico. Então, a Shekhinah, que é chamada aqui do Ot, tá vendo? Existem letras hebraicas envolvidas e é a Brit, tá vendo a Brit? Pois bem, que é o aspecto do Tzadik, como está aqui, ó, Tzadik, né? Que é Yesod, né? Yesod, aí segue Kolam, né? Ou seja, é a fundação, que é Yesod, como está escrito no hebraico Zot, e é o sinal de Bereshit. Vamos dar aqui uma olhada no Bereshit 9:17 para a gente depois construir isso lá com vocês, exatamente nessa questão, né, da Mesuzot, que se seguiu, agora é o sinal, que é também chamado, continua-se a explicação da outra aula, 9:17, que diz o seguinte: isso disse Hashem a Noé, será sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a carne que está na terra, tá vendo? Todas as pessoas. A palavra terra aqui é Haaretz, tá vendo? Pois bem. E aqui a gente vai ver, ó, Vaiomer, Elohim, El, Noah, Zot, tá vendo? E aí ele fala a palavra Zot, depois repete de novo a palavra Ot, sinal, não é? E esse é o Habrit, esse é o Brit, tá vendo? Aqui é um artigo, apesar de ser colado na mesma palavra, é um artigo. Geralmente o artigo no hebraico é representado pela letra rei, né? Vão ter configurações dos sinais maçoréticos
diferenciando os artigos femininos e masculinos. Mas veja, o que a gente vai colocar aqui em prática é a palavra exatamente Brit e também Ot, para a gente poder entender um pouquinho melhor o que está sendo falado aqui. Pois bem, aqui no nosso slide, nós temos já a nossa árvore sefirótica. Vamos botar um pouquinho em outro slide para a gente poder construir melhor, né? Porque a gente tem mais espaço para a gente trabalhar. Pois bem, vamos colar aqui. Deixa eu copiar de novo, que eu esqueci, né? E acabei colando aqui primeiro. Deixa eu pegar agora o texto aqui, em hebraico, e levar lá para a nossa construção. A palavra Ot é a palavra Brit. Tá vendo? Então, tá aqui. Pois bem, a primeira definição que nós devemos fazer aqui é construir, não é, o sistema de entendimento dentro da árvore sefirótica. Por isso que desenhar a árvore sefirótica, enfim, e depois compreender cada espaço aqui é importante. O primeiro ponto é que a gente deve entender que a letra Aleph, ela é uma letra mãe, né? Ela é a letra que significa o ar, que fica aqui nessa esfera central aqui, é a letra Aleph, e ele é o ar que faz ligação do Shin com a letra Men, que é água, porque fogo e água não se dão muito bem, né? Então, mas o Aleph também está em Keter, que é a primeira Sefirot. Contando, o Aleph também é. Segue-se, então, do Vav, tá vendo? Vamos botar nessa conotação aqui, então, já que a gente está falando aqui da questão dessas letras, vamos colocá-las nos seus lugares apropriados para a gente poder entender melhor o que está sendo falado aqui. Pois bem. Vamos tentar copiar aqui. Não quer pegar a letra Aleph, que não tem problema. A gente insere aqui a letra Aleph. Olha. Então tá, tudo bem, a letra Aleph está aqui. A gente vai colocar, então, a descrição, o que é Zot. Porque muitas vezes as pessoas pensam que esse Zot, não é algo diferente do que a gente vai falar aqui. Então a gente tem o Aleph, que é a primeira Sefirot, e a gente vai ter também o Vav. O Vav, no seu numeral, ela vai ser, né, o Zerampim. Possa ser, gente, que ela também pode ser o próprio, né, Yesod, porque também é representado por um Vav menor. Mas isso, depois a gente vai ver se o Zohar vai falar disso ali nesse assunto, né? Não vamos ir nesse assunto. Veja, então esse Vav aqui é essas 6 Sefirot. Enfim, então, depois que essas 6 Sefirot, que é a letra Vav, ela é, então, construída, não é? A gente tem, deixa eu pegar só esse... Vamos ver, as 6 Sefirot aqui definidas, ela então vai estar aqui, ó, 6 Sefirot, que é representada aqui pelo Vav. Por que o Vav? Porque o Vav é 6, né? Então, 6, e ele representa todo esse sistema aqui de Rua, não é? Aqui a gente tem Hayá e Eridá, são 2 níveis da alma, aqui Neshama, e aqui tem um nível de Rua. O que acontece agora? A gente tem o sinal da aliança, que é a letra Tav. Então, a letra Tav, que é a última letra, veja, dos mundos espirituais, e aí existe, né, como ela é a última, as letras hebraicas, elas começam no nível superior pelo Aleph e vão descendo até o nosso mundo nessa formatação, ou seja, eu tenho uma descida, né, do Aleph, e essa descida ela funciona exatamente através da forma que o alfabeto é falado. Ó. Do Aleph, ele vai descendo aqui até a letra Tav, que é a última. Essa letra Tav formou a Lua, onde tem o nome Shaddai, mas ela fica aqui fazendo essa ligação. Então, as letras elas vão somente do Aleph até a letra Tav, não é? E é lógico que para chegar lá,
depois tem que ter o Beit, o Gimel, o Dalet, etc., até chegar aqui realmente a essa letra Tav. O que significa isso? Que no nosso mundo não tem letras hebraicas. Não existe letras hebraicas aqui. Aqui é a somatória final de tudo. Então ele fala dessa Brit. Essa Brit aqui, ela deve ser muito bem entendida. Se nós abrirmos a Torá e pegarmos aqui a primeira palavra da Torá, e aí tudo é uma questão de entendimento muito profundo, a gente vai ver que existe uma palavra chamada Bereshit. Veja, pois bem, a palavra Bereshit, ela compõe-se exatamente dessas letras que nós acabamos de falar, não é? Vai ter lá, como a gente vai ver, a palavra Brit, está aqui, ó. Basta a gente ver aqui, ó, vamos anular, tirar essas duas letras centrais e entender o que essas letras centrais significam. Então, veja, tirei este, e aí tem Brit, tá vendo? Brit. A palavra este aqui no centro é fogo, tá vendo? Fogo. Então é Brit, o que é a Torá? Uma Brit de fogo, não é? Então, é muito importante saber isso, ó. Não é uma Brit de qualquer maneira, não é física, ela é uma Brit de fogo. E essa Brit de fogo, como a gente vai ver aqui agora, essa palavra esh, que é fogo, ela significa além do que as pessoas imaginam, né? É uma questão construída espiritualmente, ó, fogo, tá vendo? Então essa é a Brit. Quando nós pegamos as letras que sobraram aqui, elas são exatamente a palavra Brit, tá vendo? Então quando a Torá está falando de Brit, ela está falando de Bereshit, tá vendo? Olha que legal. Então, que era o início, não é, da construção do todo, de todas as questões aqui definidas. O nosso bait aqui não quer ficar verde de jeito nenhum, mas acho que deu para vocês entenderem. Não é? Infelizmente, o bait ali ficou, não quer ficar. Ó. Então, o bait aqui também tem que contar, mas ele não quer ficar verde de forma nenhuma. Vamos tentar agora novamente, não fica. Pois bem, então essa palavra, ó, beit, reish, yud e tav é brit, tá vendo? Agora, o que aconteceu aqui? Nós temos, agora a representação aqui muda um pouco. Esse Aleph, que é uma letra mãe, que é, olha, exatamente essa coluna aqui, central. E nós vamos ter, então, a letra Reish, né? A letra Reish, Shin, perdão. A letra Shin, que vai estar aqui no nível superior, aqui em cima. Já vou mudar ela, para a gente entender. Pois bem, então agora que a gente surgiu questão aqui definida, não é, da letra Shin acima e a letra Aleph, lógico que lembrando que a letra Aleph aqui é outra coisa, que é um numeral, aqui está representando, é um numeral também mas também é a representação do ar, não é? Pois bem, então veja, Brit este, tá vendo? Essa Brit que só é alcançada através do alfabeto hebraico e da Shekhinah. O texto cita ainda, né, sobre Yesod, que é a letra Tav, ela cria Yesod, mas ela fica aqui nessa divisão. Essa divisão, ela fica aqui, você vai ver então que existe uma linha, não é, que é chamada de restrição. E essas restrições realmente existem, né? Veja, então há uma restrição. Por que há essa restrição? Para a gente poder entender bem, tá, gente? Por que há essa restrição? Porque essa restrição que existe aqui, ela para separar as letras hebraicas da impureza de Malhut, né? Que é o último ponto, né, da impureza, onde a gente sabe que existem forças impuras. Quando isso acontece, o que acontece? Só para a gente entender qual foi essa Brit, a gente vai ver na Torá dois aspectos. O primeiro aspecto, o Eterno ordena Israel todo se circuncidar. Só que tem um problema. Quando a gente chega no capítulo 5 de Josué, quando a gente vai ver aqui, existe uma segunda circuncisão. E a gente tem que entender isso. E depois, mais na frente, Débora, ela vai consertar essa circuncisão.
né? Ela era uma mulher, tem uma mulher no aspecto da linguagem da Torá, mas existia uma outra questão. Vamos achar aqui, ó, faça facas de sílex e proceda com uma segunda circuncisão dos israelitas. Então, veja, Et Bene Israel, Shenetar, enfim, então vai falar aqui para eles fazerem outra circuncisão, não é? Agora, o que acontece aqui, gente, é que esse pessoal que está aqui não fizeram a circuncisão no deserto. Moshe faz a, né, a circuncisão do primeiro grupo, né? Depois ele faz a segunda circuncisão da galera que nasceu ali, depois de todo aquele pecado, e aí, então, eles não puderam, porque segundo o que está na Torá, e se a gente entender literal, já dá um problemão, eles não puderam guardar peça, porque tem que ser circuncidado, eles não puderam guardar algumas festas, enfim, não puderam fazer nada disso, porque não havia ainda uma circuncisão, né? E aí o que acontece, gente? A gente tem que agora entender isso, né? Pois bem, esse aspecto que está sendo falado aqui é exatamente sobre essa circuncisão que nós vamos falar aqui. Olha como o Zohar vai explicar para a gente. Então, Deus criou essa pequena, né, divisão. A gente vai repetir um pouquinho mal aqui, até porque tem pessoas novas. E existe um sistema na Torá chamado de Ner Darkik, que é vela pequena, é como se chama. E essa vela é uma pequena chama que o Eterno mantém vivo para manter todos os seres vivos, inclusive os seres humanos que não estudam a Torá, eles recebem dessa vela aqui, ó, essa vela ela recebe essa pequena luz, né, essa pequena luz para que ela não apague, né? Ficou aqui bem apagadinha a vela. Então ele recebe essa pequena luz para que não apague essa luz. E essa luz ela vem da letra Kuf. A letra Kuf ela é uma letra que ela é complicada, né? Então, ela quando se junta com a letra Shin e a letra Reish, ela captura a letra, ela e a letra Reish capturam essa letra Shin, aí é que começa toda a confusão. Pois bem, então veja, aqui a letra Kuf é a única letra que vai passar dessa linha, não é? Aqui né, é algo imaginário, não é imaginário no sentido assim, mas é algo espiritual, não é? Só para vocês entenderem. Então é algo espiritual que acontece, e aí essa perninha da letra Kuf, ela vai passar aqui através dessa nossa linha aqui, e ela vai alimentar todas as forças impuras aqui embaixo, ó. Ela recebe porque nada sobrevive sem o eterno, não é verdade? Então, essa pequena luz aqui é da onde vem as forças impuras se alimentam. Onde estão as forças impuras, né? Elas estão aqui abaixo, ó. Essa luzinha que mantém todo o nosso mundo, todo o nosso sistema vivo, ela vem, então, absorvendo aqui, ó, dessa velinha. Cadê a vela? Sumiu. Ó, tá vendo? Então, a chamazinha aqui recebe essa luz aqui. E daqui para cima não podem as forças impuras passar. Então, elas não podem passar para não se agarrar na pureza. E aí, ó, tá vendo? Ó, todas as forças impuras vão se alimentar dessa questão aqui, dessa chama, que vem dessa letra Kuf, mas elas não podem passar dessa letra Tav aqui. Por que elas não podem passar? Porque se elas baterem nessa perninha aqui, ó, divisão da letra Tav, tá vendo? Ó, elas vão ser extintas. Nenhum desejo. Aí a gente pode perguntar assim, ué, mas as forças impuras são almas desencarnadas que não passaram, cheidins? Sim, mas também todo desejo impuro de recepção não passa. Não ultrapassa essa linha, nem adianta. Vocês podem ver os maiores magos do Egito, os caras que fazem aquela bagunça toda e tal, e aí não passa. Isso aí é a falsa Sheriná, como a gente
vai perceber em algum momento, a filha da serva, o filho da serva, né? Pois bem, aqui na letra TAV é onde funciona o esquema da circuncisão. Né? Por quê? A gente explicando mais uma vez aqui uma aula para vocês, para a gente poder ter uma compreensão maior, tá, gente? Para a gente chegar ao que está realmente lá no texto. Então, a letra essa letra TAV, como inicialmente, ela era dessa forma aqui. Ela tinha uma projeção aqui da sua perna até abaixo, veja, aí atravessava aqui, nas forças impuras, veja, a letrinha, ela atravessava aqui as forças impuras, e aí ela, então, deixa eu só tirar esse dado aqui, ó, ela ultrapassava as forças impuras, então essa perninha que devia não ultrapassar para as forças impuras, não se agarrar nela, porque senão ninguém ia conseguir. Ninguém ia conseguir passar e seguir a Torá. Ia ficar todo mundo agarrado no ego, nas forças impuras, e aí não conseguiria passar, no força da recepção. Tá vendo? O que o Eterno teve que fazer? Ele teve que fazer a primeira circuncisão. Nessa primeira circuncisão, ele então, lá na época de Moshe, ele diminuiu a perna desse Tave. E aí, para isso, não é literal, é só uma questão para a gente poder fazer um entendimento. Ele teve que fazer o quê? A primeira sutura, não é? Então, ele pega ali, faz a primeira sutura aqui, ó, nas letras hebraicas, ó, tá vendo? Aí fez a primeira sutura. Pois bem, depois que ele fez essa sutura, ele viu que ainda não era o suficiente, porque, veja, não tinha uma defesa, ó, não tinha uma defesa ainda, a perna ainda continuava assim. O que o Boré fez, então? Então, ele pegou, como ele encurtou a perna, ela ficou mais larga, ele tirou mais um pedaço dela e ele fez agora o sapatinho do Tavi, tá vendo a perninha ali que fala, ó, daqui vocês não vão passar. Então, essa defesa que o Eterno cria com essa questão da Torá é chamada dessa circuncisão, que não tem nada a ver, e aí a gente vai entender melhor, com a circuncisão feita no corpo. Veja, aí o que acontece? Então, agora, ele tem que fazer uma segunda sutura, tá vendo? E tudo isso foi num nível fantástico de entendimento de Torá, não é? Ele fez outra sutura aqui, ó, como é que eu sou um bom, né? Eu sou um bom circuncidador, né? Se quiser, é 10 mil reais, você pode fazer a sua circuncisão aqui com o Moré André, aí, olha, tá bom? Então, aí tá a circuncisão. Hipoteticamente, né? A gente está falando aqui, hipoteticamente, só para vocês terem uma ideia do que é essa circuncisão, que não tem nada a ver com a circuncisão, gente. O pessoal faz por aí de cortar um membro sexual. Por que não tem? Existe uma lógica. Porque a questão ali dessa circuncisão ser feita na pele leva a um outro pecado, porque não marcarás, não é isso? Não marcarás o seu corpo. Há uma proibição séria de se marcar o corpo. Aqui, ó, ficou meio estranho, mas é isso aqui mesmo. Ele cria essa perna, quando ele cria essa perninha aqui, ó, as forças impuras não podem passar. Por que a circuncisão é feita no homem e não na mulher? Porque é só uma mostragem de algo, não é? Do membro sexual masculino, é uma metáfora. Esse membro sexual masculino, ele tem, não é, dentro dele uma formatação, veja, e aí, quando a gente está vendo aqui que a pele cobre, não é, esse membro sexual masculino, e o sexual masculino é representado pela pele. Por que pela pele? Porque a pele é o nosso estágio final do ego. É na pele que nós sentimos tudo. Então, quando está se falando de pele na Torá, está se falando de ego. Está se falando de ego. E esse ego, ele tem que ser cortado. Por isso que quando se tira o prepúcio, o último estágio da pele, porque é o homem que tem o órgão que se estende fora do corpo, não é?
Então, quando se corta essa parte aqui, ó, e tira-se um pedacinho de pele, e aí tem todo um rito, por quê? Quando se faz essa circuncisão no rito judaico, não é? O certo, essa pele deve ser feito um funeral, né? Um funeral é feito, e esse pequeno pedacinho de pele aqui, que saiu, ó, dessa parte aqui, tá vendo? Ela é, então, enterrada, é colocada num mini caixão, enterrada e oferecido para o Satã, né? Agora, essa parte aqui que a gente está falando aqui de um órgão sexual masculino, estamos falando de sexualidade, estamos falando, não é, dessa coisa que não tem nada a ver com o literal. Isso é feito por homens e mulheres. Por quê? Porque está falando do ego. Então, como um membro sexual representado, aquele membro que sai, ultrapassa os limites da nossa pele, não é? É porque a pele é o maior órgão do corpo, ela cobre um membro sexual, né? O membro fica ereto, então a pele se expande mais, e aí é o ego do ego do ego que é determinado aqui pela relação sexual. Por isso que a relação sexual ela vai estar ligada várias vezes na Torá, né? Falando da L-I-L-I-T, enfim, que é aquela demônia, que ela teve uma relação com Adão, na verdade ela era a primeira esposa de Adão, enfim. Então, a gente tem aqui essa construção, tá vendo? Ó? Tiramos a pele do homem e da mulher, que é nada mais, nada menos do que o quê? O ego. O ego e a recepção. Então, tira-se esse ego, e aí sim começa-se o processo. Agora, a gente tem que entender, veja, que tudo isso aqui está sendo falado em hebraico e que está falando de Esode. E Esode, que nós temos aqui, não é? Esode, ele é um membro sexual. Ele é um membro sexual chamado na árvore da sefirótica, onde tem a Shekhinah, que vai alimentar, né? Vai ter uma ligação aqui, ó, através da letra Tav. O processo aqui é a letra Tav. Por que a letra Tav? Porque nenhum desejo de recepção passa daqui. Porque isso vai funcionar com pessoas que servem o Eterno por desejo de recepção. Então não passa, não adianta. Ainda que, eu rezei para o Eterno, tudo deu certo agora e tal, tal. Isso não tem nada a ver. Se tiver recepção, acabou. Então veja, continuamos o texto aqui agora. Vamos lá. Então vimos lá, né? Esse zote, que é o sinal da aliança, Bereshit 9:17. Eu esqueci aqui só de citar a palavra zote. Ó, zote e sinal aqui. Zote é com zain, tá bom? Zote, esse é o sinal da aliança. Zote refere-se à própria Shekhinah também, tá vendo? A gente vai ver aqui, né, que o zote aqui está como isto, ou esta, e etc., e é um pronome demonstrativo, mas na linguagem mas não é o sinal da aliança, tá vendo? Zote refere-se também à própria Shekhinah, que é Malhut, e ela é o símbolo da aliança, um único. E está escrito em um sinal entre mim e os filhos de Israel para sempre, porque em 6 dias Hashem fez o céu e a terra, e no 7º dia ele descansou, e foi revigorado. Shemot 31:17. Aqui nós devemos entender outra coisa, não é? Outra coisa muito importante. Eu vou abrir no Zohar para que a gente possa analisar juntos, mais uma vez, o que o Zohar fala em relação a dias, tá vendo? O Rabi Hia e Rabi Yossi estavam caminhando junto quando chegaram a um determinado campo. Rabi Hia disse a Rabi Yossi: o que você disse que Barashit criou 6? Então ele está falando lá de Bereshit, a gente já vai ver isso. Bereshit criou 6, não é? E ele fala, a palavra Bereshit é certamente assim, porque 6 dias supernais, veja, são 6 dias superiores, ou seja, apenas 6 aspectos de Biná têm relação com a Torá, que é Zerampim, e não mais, né? E ele fala que não mais, enquanto os outros, ou seja, as 3 sefirot superiores de Biná estão ocultas. Tudo bem. A gente vai entender aqui mais um pouquinho.
Faz um pouquinho, deixa eu ver. Aqui tudo é assim na hora, né? As coisas vão surgindo e a gente vai mostrando para vocês. Aqui, vamos ver outro texto aqui para a gente entender. Olha, para a gente entendendo, vai costurando tudo que eu estou falando com vocês. Ó. Vocês podem dizer que isso foi o terceiro dia, como está escrito, que a terra produz a grama. A terra fez botar erva, Bereshit 1, 11 e 12. Aqui você pode dizer que é a revelação da criação da terra, que é o próprio Malhut, ocorrendo no terceiro dia. E ele responde, embora esteja escrito que isso ocorreu no terceiro dia, que é o segredo de Tiferet, veja, porque Tiferet é o quê? A terceira Sefirote, gente. Vamos contar aqui, ó. Abaixo do nível superior, não é? A gente, o próprio texto anterior que a gente leu, falou-se que aqui tem outra árvore sefirótica, deixa eu só botar para vocês entenderem. E ele fala lá, olha, não é toda Biná que tem relação com Zerampim, é somente essa parte aqui debaixo das 6 sefirotes, né? Ou seja, Zerampim de Biná, que tem contato lá com a própria Biná abaixo. Então, somente essas 6 sefirotes é que tem, e aí a gente lá estava falando de dias, né? 6 dias supernais, 6 dias supernais, e aí ele fala, ó, Bereshit, vamos ver aqui, ó. O que significa aqui? Bereshit. Vamos ver aqui no texto original da Torá. Ele fala aqui, ó, Barashit, veja só. Ó, Barashit. E aí a gente vai ter aqui uma grande idolatria que é feita, tá? Ó, Bará criou, né? E Bará criou. Ó, Bará criou, é a mesma palavra aqui, Bará, ó, 3 letras. E Shit é 6. Criou 6, tá vendo? Criou 6 o quê? 6 dias? Não, 6 sefirotes que vão englobar mundos espirituais, nossos mundos não são dias no nosso mundo. Quando eu falo, chego numa sexta-feira, paro para descansar porque Deus descansou, o que eu estou fazendo? Trazendo Deus para o mundo criado, fazendo com que Deus seja menor até que o Sol nunca para de trabalhar, a Lua nunca para de trabalhar, e trazendo Deus como se fosse alguém que se cansasse. Deus se cansa, gente? É a pergunta que eu estou fazendo. Deus se cansa? Não. Quem é que alimenta os mundos todos no dia de Shabat? Deus criou e continua criando. Todos os dias ele cria. Se ele parar de criar, emanar, um dia tudo acaba. Então perceba só. Isso não é o Moré André que está falando. Veja, criou 6 sefirotes, né, como ele está falando aqui abaixo, e essas sefirotes, como a gente sabe, vai se repetir em todos os mundos, em qual nível, o nível da criação vem se trazendo abaixo, veja. E aí entra o conceito da gente ter que a Terra foi criada em milhões e milhões de anos. Qual é a forma mais simples de eu entender tudo isso, Moré? São as 6 letras Alefins, os 6 Alefs, né? O Aleph, mas no plural Alefim. 1, 2, 3, 4, né? 5, 6 letras Aleph. Se a gente fizer um casamento aqui com o Salmo 90, está dizendo o seguinte, Salmo 94 está falando aqui, e a gente pergunta por que Moshe falou isso, o Terlim 90 é um Terlim de Moshe. Veja só, já está escrito aqui, ó, uma oração de Moshe, o homem de Deus. Né? Tefilat, le Moshe, Ish, ha Elohim, e aí cita-se aqui o nome Adonai, Elohim Adonai, Maon, Atar, Haiti, Lanu, Devor, ou Bevor, perdão, Vedor. Então, veja só, então no 4 é que ele cita, ó, pois aos teus olhos, né, a gente fala, sabe sempre que tudo na Torá tem um significado, que Aleph Shanim, pois aos teus olhos, Shanim está falando de árvore sefirótica, a gente sabe, está falando lá do nível de Rorimá. Então, a palavra 1000 aqui, ó, é Aleph, tá vendo? É como se escreve Aleph por extenso. Quando o Moshe está falando aqui, ele escreveu a Torá, ele está falando assim, ó, pois aos teus olhos, o que eu escrevi lá atrás, os 6 alefins, são os 6.000 anos para a retificação da humanidade através dessa Torá, né?
Eu peguei lá atrás, a Torá foi escrita no ano de 3000 e pouco, na era de Touro, né? Então, veja só. Então, eu estou falando aqui de 6.000 anos para retificação. Também de 6 sefirotes, né? Enfim, mas está falando dos 6 Aleph, 6.000 anos para a pessoa evoluir. Veja, o Aleph está aqui. Por que ele falaria, pois aos teus olhos 1000 anos são como ontem que passou, como a vigília da noite? Ele estava falando que Deus não estava falando de tempo, não do tempo que você tem que guardar na semana e etc. Ele estava falando de um período de 7.000 anos. E a gente já está dentro desse período, praticamente. Falta 215 anos. Para quem vai conseguir chegar nos 6.000 anos e começar os 1000 anos, que é o Shabat Gadol. Perceba, então, que a Torá agora, vamos continuar aqui, ó. Então, é o segredo que e continua aqui, né? Embora esteja escrito que isso ocorreu no terceiro dia, que é o segredo de Tiferet, porque é a terceira Sefirote, na verdade foi no quarto dia, que é o segredo de Malhut. Agora, parem para pensar comigo, como que Tiferet pode ser, não é, o terceiro dia, como ele disse aqui, ele fala aqui, ó, Tiferet é porque 1, 2, 3. Mas ele fala, não, mas está falando de Malhut, que é o quarto dia. Ué, Malhut não tinha que ser o sétimo dia? Aqui, olha, veja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, ele fala aqui no texto, ó, Malhut, né? Que é Malhut, né? É Tiferet, na verdade, que é o quarto dia, foi no quarto dia, que é o segredo de Malhut. O terceiro e quarto dias, né? Então, Tiferet e Malhut, e Tiferet e Malhut foram combinados. Veja, Tiferet é o terceiro e Malhut o quarto dia. Eles foram combinados sem qualquer separação entre eles. Mas depois, no quarto dia, ele se revelou as ações e revelou sua habilidade e mão de obra de cada um dos 3 primeiros dias, que são Hesed. Veja, quais são os dias? Hesed, Gevurah e Tiferet. Foi revelado dentro da alma esses mundos espirituais, as sefirotes. O quarto dia, aí vai contar a perna do trono divino, que não é literal. O quarto dia é a quarta perna da cadeira ou trono, que é Biná, cujas 4 pernas são Hesed, são Hesed, as 4 pernas são Hesed, Gevurah, Tiferet e Malhut, tá vendo? Então, é toda uma construção, não é, sefirótica, interna, espiritual, que abrange todo o mundo físico. O Akadosh, então veja lá, a gente viu, descansou, o que foi que descansou? Né? Tem a ver com Sefirotes, porque Deus não descansa. Aí ele continua aqui, ó, a terra 7 descansou e foi revigorada, chamou de 31 dias 17, entre eu e a coluna central, que é Zerampim, né? E os filhos de Israel, Netza e Ode. Veja, então, o que ele está falando aqui? A terra foi revigorada, chamou de 31:17, e ele cita aqui o nome entre eu, né? Deixa eu botar aqui no Shemote 31:17. Aqui, ó. Então diz aqui, ó, será um sinal sempre entre mim, veja, e o povo de Israel, pois em 6 dias Deus fez os céus e a terra, e no 7º dia Deus cessou o trabalho e foi revigorado. Então, ele cita aqui, né, a palavra Ot, tá vendo? Ot. Então, Deus fala aqui, Beni, Ubim, Bene Israel, Ot, Hu, Leolam, Ki, Shevet, e a mim. Amar Adonai et Hashamayim ve'et haaretz ubion hashevi shavat ve'i nafash. Então, veja. Então, ele fala que é o sinal entre ele e o povo de Israel, e aqui ele está falando o quê? Que é a coluna central de Zerampim e os filhos de Israel, aqui nesse caso, Netza e Ode, denominado os filhos de Israel, nesse caso, veja.
que está sendo falado aqui. Mais uma vez, a gente está indo devagarzinho com vocês, para a gente poder compreender. Está falando aqui, não é? Exatamente da coluna central, da parte central da árvore sefirótica, aqui. E nesse caso, o que é definido para nós aqui? Que o povo de Israel agora é chamado de Netzaiod, ou seja, não são pessoas, mas não são é toda humanidade, tá entendendo? Então, porque todos nós temos essas formatações internas, veja, então, essas duas formatações, não é, que temos aqui, ó, é que Od, como estamos vendo aqui, e Esod, como vamos ver ali do outro lado, Esod não, Netza, são definidos como que? Binei Israel, os filhos de Israel, tá vendo? Aí é que entra um cuidado muito grande em relação à Torá, porque muitas vezes as pessoas trazem aquilo que é divino para o físico, sabe? E aí vão querer chamar essas duas sefirotes, que são sefirotes angelicais, cheias de anjos né, de coisas desse mundo, mas não é. O que o Zohar está falando aqui para a gente? Exatamente ao contrário. A coluna central, que é Zerampim, os filhos de Israel, Netza e hoje denominados filhos de Israel. A palavra Ot, aqui, sinal, refere-se ao justo, Yesod. Tá vendo? Então, quando a gente está falando de justo, a gente está falando aqui do Tzadik, que é Yesod. É aqui que Ot está se falando aqui desse sinal, porque, inclusive, tem a letra Tav aqui, não é, que está no final da palavra Ot. Está vendo? Exatamente como descrito aqui, Aleph, Vav e o Tav. Pois bem, aqui então a gente continua. Yesod, né, que é feminino, refere-se a Shekhinah, porque em 6 dias Hashem fez o céu, ou seja, de Keter até a coluna central, que é Tiferet, sendo estas 6 sefirot, Keter, Rohimá e Binah. Olha o que o texto está falando aqui para a gente. Veja só. Esses 6 dias que está falando, todo o universo, né, o universo foi criado em bilhões e bilhões de anos, mas a gente viu que 1000 dias, 1000 anos para Deus é como a noite, ou o dia que passou, etc., não tem temporalidade. Então, quando ele conta lá exatamente a questão dos 6 dias, ele fala, ó, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, né, terceiro dia aqui, ó, quarto dia e quinto dia, o sexto dia. Ele está falando dessas 6 sefirotes aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Restaram 4 sefirotes abaixo, que são Netza, Od, Yesod e Malhut. Então, veja, ele não está falando de 6 dias literais. Isso os nossos rabinos do Sod deixam bem claro aqui, ó, tá vendo? Então, sendo estas 6 sefirot, Keter, Rohimá e Binah, não é? Hesed, Gevurah e Tiferet. Pois sempre que 6 é mencionado, é apenas do aspecto da letra Vav, que é Tiferet. Como a gente disse, tem horas que o próprio Tiferet assume as 6 sefirot e é chamado de Vav também. Aqui também, as sefirot que se precedem é que ela inclui, e que ele inclui, mas de Tiferet para baixo não é mais o aspecto de Zerampim, mas sim o aspecto de Malhut. Então está falando, ó, daqui de Tiferet para baixo já tem uma ligação com Malhut, é do aspecto de Malhut, não é? Então, juntamente com as 5 sefirotes, precisa que inclui, mas de Tiferet para baixo não é mais o aspecto de Zerampim, mas sim o aspecto de Malhut, e não há sétimo, a não ser pelo aspecto da letra Yud, que é Malhut, que é uma diadema da cabeça de Zerampim, no segredo do versículo, uma mulher virtuosa e uma coroa para o seu marido. É uma coroa para o seu marido, Michelei 12:4, ou seja, uma mulher virtuosa, que é Malhut, uma pessoa que estuda a Torá, toda a humanidade sendo salva, estudando Zohar Kadosh, a Torá, é uma coroa para o Eterno.
porque aqui é o feminino, feminino não na questão da sexualidade feminina, mas na recepção. Então, se os homens aprenderem a lidarem com seus egos, a humanidade melhora, né? Não, a recepção, enfim. Então, aí aqui seria uma coroa para o eterno, né? Coroa é Keter, é o sistema superior. E ela está, então, em um aspecto de Rorimá superior e é chamado de um sinal, ou seja, da mesma palavra Ot que a gente tem visto desde o início, de forma masculina. E quando o Malhut é inferior, né, Malhut é inferior, Rorimá é chamado é um sinal na forma feminina. É por isso que o texto, escrito em Shemot 31, 17, e é um sinal com um vav, ou seja, a forma masculina, embora seja apontado como uma vogal, né? Mostrado como deve ser lido na forma feminina. Aqui é simples de entender, né? Pois bem, a gente falou sobre a circuncisão, e aí diz aqui, para completar a situação da circuncisão, e a circuncisão foi decretada para o 8º, ou seja, as 8 sefirotes. Veja, não é aquela circuncisão que eu expliquei para vocês, não é no corpo, veja, são nas sefirotes, de Rorimá e Esod, para receber neles o pequeno diadema sobre a cabeça das 8 sefirotes, e foi decretado que o prepúcio fosse colocado em um vaso com pó, a fim de cumprir o versículo, e o pó será a alimentação da serpente. Yeshayahu 65, 25. Vamos prestar atenção, foi exatamente o que eu falei para vocês. Era oferecido dentro de um vaso de pó. O que é o vaso? É um cri de pó, ou seja, uma pessoa que vai se colocar, passar pelos tratamentos divinos, vai ser moída, não é? Vai ser moída, vai... Por que se moe? As pessoas, poxa, por que o Eterno tem que moer a gente, né? Porque ele tem que transformar o nosso ego, a nossa vida em pó, para que ele possa entrar no meio do pó e tirar o que salva-se. O resto é tudo do serpente. Tudo que é egóico, tudo que é errado é do serpente. E se essas coisas ficarem agarradas na pessoa, aí a gente tem um processo do mês de Ave, lá até o mês de Tammuz, perdão, até o mês de Ave, que é quando o templo vai ser destruído, que não tem nada a ver com o templo literal. E as pessoas ficam comemorando que o templo vai ser... Não, isso é a hora, é o momento anual, onde Deus ele vai buscar em você todo o seu ego. E aqueles que seguem a Cabala são os mais buscados, né? Porque Deus não vai ficar correndo atrás de quem está totalmente impuro. Tanto é que existe um rito no enterro judaico que uma pessoa judaica, o Zohar fala, uma pessoa que segue a Torá, ela tem que ser enterrada até em 24 horas. E ele falou, e as outras pessoas? Ele, não precisa. Por que as forças impuras vão procurar aquelas pessoas que já estão mais que impuras? Quando eles procuram o corpo de um cabalista, uma pessoa que tem que ser enterrada em 24 horas, é porque ali dentro eles vão encontrar a pureza da Torá, ainda que a pessoa esteja morta. E aí se enterra o corpo o mais rápido possível, para que outras entidades não busquem conforto ali naquele corpo santo.